Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, nas régias mansões. Nas régias mansões eu almejo ir morar, ali reina o Salvador, e vozes maviosas já ouço a cantar, de júbilo e de louvor. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo som, e caminhando bom ao meu querido eterno lar. Por sendo escapando eu terei de trilhar, o mundo me ouvirá. Porém nas ribeiras de um límpido mar, os santos me esperam lá. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Gloriosa esperança e néctar de paz eu sinto em meu coração. Em Deus eu terei comunhão que me traz a doce consolação. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Ouvintes amados, uma mensagem, ou seja, uma doutrina que choca profundamente os princípios religiosos, é a doutrina da semente da serpente. É curioso
e desperta muita atenção da gente, porque os sistemas religiosos, de uma maneira geral, não querem aceitar ou não aceitam a doutrina da semente da serpente. Agora, em síntese, tudo está explicado. É porque a semente da serpente é em si, por natureza, religiosa. Sem dúvida alguma, Caim é semente da serpente. Deus não traria, através de sua criação original, um homicida ao mundo. Deus não traria de maneira alguma um espírito tão mau, tão perverso, que mataria o seu próprio irmão, irmão de ventre, irmão por parte de mãe. Não. Foi aquela serpente que falou com Eva. E por fim, na hora da sentença, Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Anotem para que vocês conheçam assim, em síntese, numa curta mensagem, tenham a sua atenção despertada para este grande fato: há duas sementes na terra, plantadas no ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, isso Deus falando com a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Notaram isto? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente. Quer dizer, a semente da serpente é a semente da mulher. São duas sementes, escrituristicamente falando. Outra interpretação aqui é humana apenas. Na verdade, isto carece de revelação. Gênesis capítulo 6, versículo 2, está escrito: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Que filhos de Deus seriam estes? Em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, Jesus disse: não discutam com Jesus. Jesus disse, ele próprio, explicando a parábola do joio: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. São Mateus, capítulo 13, versículo 38. Na verdade, isto se trata de uma matéria, conforme já falamos, que depende de revelação. Mas o que promove a revelação disto é justamente a qualidade da semente que temos. Se temos a semente de Deus, se pertencemos ao reino, nós distinguimos a toda semente que não pertence ao reino. E isto é o que é mais necessário. Agora, amados, vamos continuar
pensando sobre este assunto, porque o enfermo pode dizer: olha, esta mensagem cura doentes, essa mensagem liberta oprimidos, porque o interesse da era é este, não é? Esta mensagem salva pecadores, esta doutrina resolve o problema da gente, enfim, vale a pena ser ouvida? Perfeitamente. Justamente por não conhecerem a verdade, é que estão escravizados. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará, em primeiro lugar, da ignorância acerca daquele que vem sugando a vida da igreja. A igreja tem que conhecer o seu inimigo. A coisa mais triste que tem é uma pessoa saber que tem um inimigo, mas não sabe onde está esse inimigo. Não sabe como age este inimigo. E às vezes está aí abraçando-o, convidando-o para dentro de casa e defendendo a sua causa. E esse inimigo está corroendo, matando e destruindo. E, no entanto, aquela pessoa ignorantemente está procurando esse inimigo em outro lugar muito distante, quando ele está dentro de si próprio. Então é necessário que saibamos onde está o inimigo, reconheçamos o inimigo e saibamos com que combater o inimigo. Jesus Cristo disse, vamos repetir: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então o próprio Jesus Cristo está dizendo, está esclarecendo em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, que há duas sementes na terra. Uma são os filhos do reino, a outra são os filhos do maligno. Cada uma naturalmente produz o seu fruto característico segundo a sua espécie. Mas para confundir, para enganar esta falsa semente, ou a semente do maligno teria que ser religiosa. E foi justamente o que Caim fez. Você sabe que Caim apresentou uma coisa muito mais bonita, um altar muito mais lindo, um culto muito mais preparado do que o de Abel. E não foi a Satanás que ele cultuou, mas foi a Deus. Era necessário que viesse um profeta de Deus, nos revelando estes segredos nas Escrituras Sagradas. Satanás teria mesmo que odiar a mensagem deste profeta, porque ele revela, ele desmascara Satanás, mostra onde está o inimigo, mostra o que o inimigo está fazendo e nos dá a arma para combater esse inimigo, para vencermos este inimigo. Por isso Satanás odeia esta mensagem, porque ela revela o Gênesis, o princípio, e ela revela o fim, revela o Apocalipse. Ela mostra Cristo crucificado, vindo como a semente de Deus, massacrando a semente de Satanás. Ela mostra todo o terreno, todo o campo, de um lado e do outro, e coloca a pessoa, então, mediante uma escolha. Foi isto que Elias fez.
vocês vão escolher a quem vocês deveis servir. A Deus, ao Senhor, ou então a Baal? Agora, de acordo com a semente de cada um, ele fez a sua escolha. Uns escolheram a Baal, porém, uns poucos escolheram a Deus. O profeta desta era nos mostra na mensagem da era de Filadélfia que há duas vinhas. E ele nos mostra nesta mensagem sobre estas duas vinhas que há dois espíritos diferentes. Tomemos o exemplo de Jesus e de Judas. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Agora vejam, ambas sementes manifestadas em seres humanos, em homens. Jesus Cristo, homem. Judas, homem. Cada um manifestando uma semente. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Judas era, tanto quanto Caim, semente da serpente. A Bíblia diz assim que Caim era do maligno. E a Bíblia diz que Judas era filho da perdição. Filho é semente. Filho é descendência. E João disse aos mais religiosos de então, raça de víboras, quer dizer descendência, semente. Jesus confirmou raça de víboras e por fim o chamou de serpentes. Porque filho de cobra, cobra é. Filho de peixe, peixe é. Jesus era o Filho de Deus, portanto, e Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, conforme está escrito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Na verdade, Jesus veio libertar a sua semente que estava oprimida pelo diabo. Isto é certo. Agora Judas foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Atos 1, 17. Mateus 10, capítulo 1 diz, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E lá estava o Judas dentro. Este espírito que estava em Judas esteve interruptamente no ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz, ambos foram levantados. Jesus foi dependurado na cruz voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores, entregando seu espírito, foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém, Judas dependurou-se a si mesmo e seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois do Pentecostes, este mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa igreja, para a falsa vinha que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas para que foi este espírito de Judas? Ele foi por causa da bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro até hoje. Ele ainda ama as coisas terrenas. Ele ainda ama os patrimônios.
Ele ainda ama as coisas terrenas, embora sendo religioso desde o princípio. Embora sendo religioso desde o princípio. E por causa disso ele mata, por causa disso ele tem derramado sangue da igreja durante as eras. Se ele anda no nome de Jesus, fale ainda acerca dele e você verá que ele ama o dinheiro. Ele ama a aparência terrena. Ele ama a posição terrena. Ele ama a fama. Ele ama a posição. Ele ama a política. Ele ama o poder terreno. Ele quer estar sempre misturado com Deus. Veja só, misturado com Deus, misturado com religião e com o poder político. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a política estaria muito bem se esse espírito não estivesse lá misturado com ela. Herodes não teria matado a João se Herodias não estivesse lá com ele. Acabe não teria perseguido a Elias, não teria matado aquele justo Nabote, não teria perseguido a Micaías se Jezabel não estivesse lá com ele, casada com ele. Jamais o poder nacional, isso falando no sentido mundial, poderia se levantar durante as eras contra os cristãos se a falsa igreja não estivesse ali instigando, como Herodias fez, como Jezabel fez. Mas esse é o espírito misturado. Então ele estava no ministério de Jesus também. Ele está na igreja formando a falsa vinha. Mas fique sabendo, ouvintes, quando Jesus foi dependurado, Judas também foi dependurado. Ele derramou o seu ventre. É esse espírito que permanece até hoje sobre a terra, formando a falsa igreja que ama o ouro acima de tudo. Mas por outro lado, notemos isto: Jesus foi dependurado e logo foi derramado sobre a igreja, infundindo nela o amor a Cristo, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Veja que diferença de amor. Um amando através do ouro, outro amando através do Espírito Santo. Outro amando, fazendo bem, não através do ouro e da prata, mas fazendo bem através do nome de Jesus Cristo. Por que que a igreja quer fazer tanto bem e recolher tanto dinheiro para fazer bem para os pobres, quando Pedro não fez isto? Quando Jesus não fez isto? Mas é porque ela é falsa. Ela tem o espírito de Judas. Ela ama mexer com dinheiro, ainda que tenha que dar aquele dinheiro para comprar um campo de sangue para os estrangeiros. É isto que ela ama. Ela não ama o próximo. Ela é assassina, ela é mentirosa, ela é adúltera. Mas ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é verdadeiro. Ele nos introduz o Espírito Santo, que nos introduzirá na glória eterna. Ó Deus, tenha compaixão dos nossos ouvintes e abre o entendimento de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, se vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor nunca me deixará, Sim, vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei,
meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé, sim, vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. Sabermos que temos diante do Deus eterno um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas deve causar muita segurança, muita confiança em nossas almas, em nossos corações. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se e que se compadece das nossas fraquezas diante de Deus. Este é Jesus Cristo. Através de seu sacrifício, Ele cobre os seus eleitos de forma tal que um eleito tem a sua alma como se nunca tivesse pecado, alva como a neve, uma branca lã. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os eleitos da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo não são simplesmente perdoados, são justificados. E justificados é como se nunca tivessem pecado. Na mensagem União Invisível da Noiva, o profeta nos revela isto, que aquilo que cometemos no passado não fomos nós. De fato, se temos passado pelo novo nascimento, as coisas velhas se passaram, tudo se tornou novo, e toda a nossa vida do passado foi lançada no mar do esquecimento de Deus. Amados, isto deve nos introduzir véu adentro. Isto deve nos introduzir pelos portais gloriosos da graça. Passarmos com confiança e chegarmos ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16. Graça para sermos curados de nossas enfermidades. Graça para sermos vencedores nas nossas questões, isto é, nos nossos problemas naturais da vida, como filhos de Deus. Mas graça suprema para uma hora suprema. É a graça que revela o segredo de Deus, o mistério de Deus em nossos corações, para assim sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo em que estamos vivendo é oportuno para quê?
para nos enriquecermos aqui na terra, estava meditando como a igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás, deu lugar ao Espírito Santo de tal forma que se desprenderam de seus bens terrenos e levavam e colocavam nos pés dos apóstolos. Isto tem acontecido nestes dias. Mas onde estão os apóstolos? Os apóstolos foram comprar fazendas com aqueles dinheiro? Os apóstolos foram adquirir casas de luxo, conforto para si mesmos, com aqueles dinheiros que eram colocados nos seus pés? Foram construir grandes templos, catedrais, coisas riquíssimas e caríssimas que serão queimadas dentro em breve? Os apóstolos fizeram isto? Não e não. Eles estavam dirigidos pelo mesmo Espírito que estava inspirando aqueles filhos de Deus a se desprenderem das coisas terrenas e levar e colocar nos seus pés. Mas como podemos ter tal confiança neste dia? O tempo é oportuno para quê? Para construir, para edificar, para se casar, para se dar em casamento, para se comprometer com as ordens sociais do dia. O tempo é oportuno, muito oportuno, para se cobiçar. Com facilidade pode-se ver os membros de uma dama, de uma virgem, que provocam em todos os sentidos um homem. É oportuno para isso. O tempo é oportuno para adquirir fama, popularidade. O tempo é oportuno para tudo isto que a carne requer. Se a mulher deseja dominar, ela domina, pois é era de domínio feminino, direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher, ao seu lado, paralelamente, direito dos povos. Então é um tempo oportuno para se crescer, para saber, para estudar, para enriquecer, para tanta coisa neste mundo. Mas, ó, meus ouvintes, meus amados irmãos, o tempo é oportuno para achar graça. A graça de Deus deve estar em algum lugar. Mas onde nós podemos buscar a graça de Deus? Em uma igreja? Não. Ela nunca esteve numa igreja, por melhor que ela seja. Eu não posso lhe apontar a minha igreja como lugar da graça. De maneira alguma. Eu seria tão falso como todos os demais falsos profetas do dia. De maneira alguma. A graça de Deus só pode ser encontrada em um lugar. No lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. A graça de Deus só pode ser encontrada na sua palavra. Notemos isto, não na minha palavra, não na palavra de um homem, não na palavra de um grande mestre, mas na palavra do Senhor. Você pode dizer, mas como você anuncia um profeta? Ele não é um homem? Sim, mas quem me ensinou estas coisas foi este profeta que eu vos anuncio. O meu amor a Cristo dobrou, redobrou, quando eu criei neste profeta. Vale a pena crer num homem que multiplica o nosso azeite, a nossa farinha. A viúva creu em Elias, e por isso o seu azeite foi multiplicado, também a sua farinha. Mas ela chegou no trono da graça com confiança e obedeceu. O que Deus está requerendo de nós é simplesmente confiança na sua palavra. Mas com razão muitos perguntam, em qual delas eu vou confiar? Em qual delas nós vamos confiar? Quando cada uma delas diz que está com a verdade? Então, sendo assim, quantas verdades existem? Já lhes dissemos e vamos repetir, somente na palavra de Deus, sem interpretação humana, porque Deus não aceita intérprete. Não, Ele é seu próprio intérprete.
Quem interpretou a palavra para a viúva que recebeu Elias? Foi o próprio Espírito no seu coração, que ela deveria lhe obedecer, para ter o seu azeite multiplicado e a sua farinha multiplicada, tipo do Espírito Santo e Cristo. Qual foi o intérprete da mensagem de Deus para a construção da arca? Qual foi o intérprete para abrir o Mar Vermelho? Você se meteria em total confusão se você for pensar de que maneira o mar se abriu. Então você se torna um incrédulo ao lado dos ateus. Vai dizer que foi Taboca. Dizer que a Taboca aguentou Israel, até o último israelita, e não aguentou nem o primeiro egípcio. Vai dizer que foi outra coisa que trouxe o maná lá no deserto. Você se torna um incrédulo. Mas qual foi o intérprete daquilo? Qual foi o intérprete da rocha que foi ferida? Para dar água, Deus é seu próprio intérprete. Deus não aceita intérprete. O intérprete de Deus é o Espírito Santo no seu coração, lhe oferecendo uma vida vivida de confiança, entrando o véu adentro e se alimentando do maná que não desvanece, não de credos, nem tampouco de dogmas, nem de ismos que surgem dentro da própria mensagem. Ismos que não servem para outra coisa senão para colocar tropeço, escândalo, atrapalho, para ficarem na porta atrapalhando os que querem entrar. Deus é seu próprio intérprete. Deixa Deus interpretar as Escrituras dentro de você, no seu coração, na sua alma, não simplesmente na mente, através de um terceiro. Leia, mulher, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. E deixe o Espírito Santo interpretar isto no seu coração. Busque antes de tudo o Espírito Santo com desespero, com angústia, como a coisa que você mais necessita neste mundo. Aquele moço, aquele Robson, foi ali separadamente e disse: ó Deus, o Senhor me dá isto, ou caso contrário, depois vão encontrar somente os meus ossos aqui. Jacó não fez assim? O Senhor me dá o Espírito Santo, ou então vão encontrar somente os meus ossos aqui? Eu partirei daqui mesmo. Tenho que lutar se quero vencer. Jacó lutou com Deus, lutou pelo sinal. Se os homens empregassem a força que têm empregado para obterem progresso terreno, as coisas terrenas, empregasse esta mesma força lutando pelo Espírito Santo, não por uma fé manufaturada, mesclada pelos homens, porque isso é fácil se obter. É fácil obter uma fé denominacional, é fácil ser um crente de qualquer igreja, é fácil obter uma fé segundo intérprete das Escrituras, segundo doutores que foram amontoados para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a fé genuína, a fé verdadeira, que transforma, que remove a montanha da incredulidade, que destrói o poder do mal, que nos leva ao novo nascimento, isso não se obtém em qualquer esquina, isso não se obtém em qualquer lugar, isso não se obtém em outro lugar a não ser através do Espírito Santo na palavra de Deus. A fé genuína nas Escrituras. Eu quero ver se eu não obtenho fé nem para viver o que está escrito, como mulher, como homem, como esposa, como esposo, como jovem, como ministro, como pastor, como diácono, como evangelista. Onde eu vou obter a fé que vai transformar o meu corpo? Vocês dizem, esta fé eu não quero. Vocês estão dizendo, eu não quero a fé que vai transformar meu corpo. Eu quero continuar com a fé da minha igreja. Ela é em Cristo, sim. O culto de Caim também era em Cristo, mas não tinha revelação. Onde você vai obter esta fé? Seria através de um apóstolo? Seria através de um evangelista? Seria através de um pastor? Seria através de um profeta?
Tudo isto tem o seu lugar nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, etc. Mas vamos colocar um marco nesse instante, no qual nós podemos segurar e deixar nossa carne girar para lá e para cá, mas a nossa alma estar ancorada. Vamos ver a fé apostólica, começando pelo seu batismo. E aí é onde nós vamos obter a resposta? Nas Escrituras, na Palavra de Deus, apanhando as referências de Mateus 28, 19, nós vamos começar aqui a coisa e deixa a nossa carne, a nossa tradição, o nosso ego, a nossa posição ser cirandada para lá e para cá, e vamos nos assegurar num poste de segurança. Vamos ter confiança de entrarmos diante do trono da graça pelo sacrifício de Jesus. Oh, se eu não tenho fé para deixar estas coisas pequenas, banais, como vou ter eu fé para alcançar tão grandes coisas tremendas que deverão dirigir a noiva nos últimos dias, nas últimas horas que precedem o rapto? Se eu não tenho fé para rejeitar as iguarias do rei, como Daniel rejeitou, como posso eu pensar estar na fé transformadora do meu corpo? Pois todos nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, mas são aqueles que são ressuscitados com Cristo e que são novas criaturas. Se eu não tenho a fé como a de José para rejeitar esta mulher adúltera, a mulher na Bíblia é o tipo da igreja. Se eu não tenho fé para rejeitar, ainda que tenha que ir para o calabouço, como José foi, mas depois ele subiu. Se você tem a fé de José, não importa, você descerá, porque o caminho para cima é para baixo. Zaqueu teve que olhar para baixo para ver onde estava seu Salvador. Deus, sendo tão grande, se humilhou de tal forma que o homem mais baixo, da cidade mais baixa, que era Jericó, teve que olhar para baixo para ver Deus. Veja onde estava Deus, como Deus estava humilde. E agora eu, quem sou eu? Basta adquirir alguma experiênciazinha, já acho que tenho um ministério tal, já sou fulano de tal, já estou rico, já não preciso de mais ninguém. Oh, meus irmãos, meus amados, isto aqui é que confunde as pessoas e as leva às porfias, às contendas, às facções, às divisões. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É isto que impede o programa de Deus, é o que está impedindo o rapto. Cada um quer uma posição. Veja só, se eu não tenho fé para rejeitar uma oferta de uma mulher adúltera, como eu vou ter fé para transformar o meu corpo? Se eu não tenho fé para rejeitar a doutrina de uma igreja adúltera misturada com o mundo, como eu vou ter fé para receber a transformação do meu corpo abatido para ser conforme o corpo de Cristo? Fé para sair seminua na rua, isso não precisa ser exercido mais. Para ser semelhante a Jezabel, mas fé para ser como Maria. Pedro disse que você tem que ter fé para ser como Maria, como Sara. 1 Pedro capítulo 3, eu não estou pregando o pensamento meu, eu estou te levando ao trono da graça. O trono da graça não está florido de flores, de pedras, de cristais e dessas coisas manufaturadas pelos homens, de legumes. O trono da graça é a palavra de Deus, e ali há um cordeiro sangrento, ali há um cordeiro trêmulo, sangrento. Foi o que João viu em Apocalipse 5, com 7 pontas, a igreja em seus 7 períodos, ligada na cabeça, ali no corpo daquele cordeiro sangrento. É a manifestação de Cristo em suas aflições, em seu sofrimento, em sua angústia, em sua paixão. Paixão de Cristo. Qual foi a paixão de Cristo? Eles pregam sexta-feira da paixão, dizendo que é paixão de Cristo.
período da paixão de Cristo. A paixão de Cristo não foi pelos reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu todas essas coisas cheias de torres e de luzes reluzentes, de cores diferentes, brilhando. Satanás ofereceu tudo para ele. A sua paixão foi pelas almas. A sua paixão foi por uma Maria Madalena perdida. A sua paixão foi derramar sangue. Ele demonstrou a sua paixão, foi morrendo, foi se diminuindo, foi se humilhando até a morte de cruz, foi revelando o seu amor. Sim, meu amado, minha amada irmã, a sua paixão por Cristo tem que ser revelada com fé na palavra e você ser um cordeiro de Deus. Oh, Pai eterno, o tempo não nos permite ir adiante, mas o Espírito Santo pode continuar falando sobre esse trono da graça, sobre esse trono de paixão, de humildade, de paciência, de amor perfeito, de fé genuína na mensagem do momento, a fé transformadora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, inunda as almas, promove uma enchente, Senhor, enchente, uma plenitude nos corações dos teus filhos e derrama o espírito de oração, o espírito de fé na tua palavra, o espírito de Cristo em cada coração. Te suplico com a minha alma, com meu espírito, com todo o meu ser, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei,
mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor.